Então, Colossenses capítulo 4, né, que vai ser depois do 3, né, evidentemente, ele vai ele vai pegar um pouquinho do que ele falou ele finaliza dando conselhos no âmbito social e no âmbito familiar, né? Então ele vai terminar o capítulo 3 dando conselhos no âmbito familiar e no âmbito social, né? Que é a ideia de trabalho onde as pessoas tinham um grande convívio. Capítulo 3, os capítulos anteriores de Colossenses vai ensinar muito sobre a soteriologia, sobre a doutrina, sobre como Paulo desejava que a igreja de Colosso caminhasse, visto que, como eu falei algumas vezes, não foi uma igreja que ele fundamentou, foi uma igreja que nasceu, né, do coração de Cristo ali, do anunciar do evangelho de outras pessoas, que não foi Paulo, e as pessoas ouviram e se converteram, e ali Paulo escreve essa carta no intuito de realmente dar uma direção para eles naquilo que ele entende que é a sã doutrina, né, para que eles não sejam enganados. E dentro disso, ele vai definir o capítulo 3 falando sobre essa sã doutrina, sobre essa salvação em Cristo Jesus, sobre o perdão de pecados, sobre nova natureza, sobre velha natureza. E por final, né, ele explica todos os conceitos, né, de transformação, regeneração, tudo aquilo que é o Espírito que age. E aqui ele vai para os conselhos práticos. Ele vai no final do 3, ele vai para os conselhos práticos no âmbito familiar e no âmbito social, que é o trabalho. E aí aqui já ele começa o 4 na continuação do 3. Primeiro ele fala para os servos, meio na mesma linha que a gente leu lá no o outro lá, não lembro qual que foi o outro. E também ele tem esse, acho que foi Efésios, esse intuito de dar o conselho social, né? Do maridos ame suas esposas, e esposas ame seus maridos, e servos trabalhem para os seus senhores, assim como para Deus, e senhores tratem, né? E aí começa o 4. Senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Está muito semelhante ao que está escrito, se não me engano, foi Efésios lá que a gente. Está muito semelhante. Então, o conselho de Paulo ele é, ele é o mesmo, né? Dentro das cartas, ele não destoa dos conselhos dele, ele mantém o mesmo padrão, mostrando que são realmente instruções fundamentadas no que ele entende ser o correto. É simplesmente um devaneio, que em um momento ele fala uma coisa e em outro momento ele fala outra. Mas essas questões aqui, principalmente, ele repete com muita igualdade nas outras cartas. Depois eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, mas vamos ver. Beleza, né? Ele encerra essa parte social, que é do trabalho. E agora ele vai novamente trazer conselhos a respeito da vida, né? Não somente como tá, e na prática, como é que eu lido com a salvação, como é que eu lido com toda essa dinâmica de Cristo, né? Porque talvez essa fosse a grande dúvida daquela igreja de Colosso. E volto a dizer, né? As cartas foram escritas não no intuito de criar uma Bíblia, mas eram cartas que tratavam necessidades da igreja local, eram cartas que eram escritas não necessariamente sabendo que haveria uma teologia, não necessariamente sabendo que haveria uma junção de todas elas depois. Mas é um entendimento de que foram cartas escritas à igreja com determinadas finalidades, num determinado período de tempo, com uma determinada intenção no coração de Paulo para atingir aquelas pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado com essa leitura, de entender que muitas vezes, embora ela seja contemporânea, embora ela tenha reflexões para os nossos dias atuais, ela também tem o seu aspecto cultural e temporal. Mas seguindo, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Conselho da oração e da vigilância em oração, né? A ideia da comunicação e também trazendo a ideia do que é oração é a oração e a oração vigilante. A comunicação e a comunicação vigilante. A comunicação talvez do socorro, a comunicação do Senhor. O inimigo está à porta, o Senhor. A velha natureza ainda tem tentado nessa área, tem tentado. Então, a oração é o meio pelo qual eu peço socorro para o Senhor, não só o meio pelo qual eu peço perdão, mas é o meio pelo qual eu venço a tentação, é o meio pelo qual o Senhor me dá escape daquilo que vem contra as nossas vidas.
com ação de graças, né? Sempre a ideia de gratidão, sempre a ideia de um coração realmente grato ao Senhor, né? Não é um coração pedinte, não é um coração reclamão, mas é um coração grato. Ao mesmo tempo, também orem por nós para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, a ideia daqui da oração que Paulo pede é justamente para que a palavra continue sendo anunciada, para que eles tenham cada vez mais ousadia, para que o Senhor cada vez mais os guie naquilo que Paulo foi vocacionado, e ele vai trazer aqui, né, justamente essa ideia de algemado, né, ou seja, um escravo. Fala muito essa ideia de ser um servo, um escravo de Cristo, vocacionado a fazer aquilo que Deus designou, e ele não tem mais para onde fugir. Então ele pede essa oração à igreja especificamente nessa questão, né? Orem para que orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Se Aqui seguindo a continuação 3 e 4 é justamente na mesma interpretação e na mesma ideia. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. A palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Então aqui ele vai trazer essa ideia de temperança, né? De a sabedoria no modo de agir, no modo como a gente se porta, no modo como ele se porta com as pessoas de fora, como ele se porta também, principalmente também com essa ideia da convivência de igreja, da convivência de comunidade. Precisa ter sabedoria, precisa ter a forma como a gente se expressa com as pessoas, a forma como a gente essa relação vertical com as pessoas, ela vai definir muito o termômetro do tamanho da paz que a gente vai ter, né? Se a gente é muito ríspido, se a gente é muito grosso no falar, se a gente não age com sabedoria, aí é o que eu falo, né? A gente muitas vezes fala a verdade, muitas vezes nós não anunciamos aquilo que tem que ser dito, mas a sabedoria ela traz o aspecto que é, é o que está falando, é temperado. É o sal no alimento, ele precisa ser na medida certa. Nem muito, nem pouco. O pouco vai fazer a falta, o muito vai ser o excesso, vai ser aquele negócio que pô, beleza, eu entendi, mas cara, isso é demais. Mas a medida certa, né? A medida certa sempre habita na sabedoria, né? A palavra fala, peçam sabedoria, quem a Deus que tem em abundância para nos dar. Então, a ideia de sabedoria é sempre algo ligado a uma inteligência emocional também, a um controle das emoções, sujeitando sempre a Cristo, né? Posso dizer que isso tá relacionado a como é que nós conseguimos sabedoria. É uma oração vigilante. Ora Deus pedindo sabedoria justamente porque eu sei que há momentos que a sabedoria vai me guardar, a sabedoria vai me proteger de mim mesmo, né? Das minhas próprias atitudes, daquilo que a minha velha natureza ainda insiste em ser rude, ser áspero, não tratar as pessoas como deveria, né? Ou muitas vezes ser soberbo, orgulhoso em algumas áreas. E quando se está falando, como eu estou falando, né? Essa carta está lidando com pessoas, está lidando com um grupo, uma igreja. A forma como você trata o outro, a forma da relação dos membros um com o outro vai definir muito a saúde da comunhão dessa igreja. Porque uma igreja pode funcionar sem comunhão, e isso é um grande problema. A igreja funcionar sem comunhão é um dos piores fracassos que existe, né? Cara, é basicamente uma empresa que funciona onde as pessoas vêm, batem o cartão, e eu me recordo uma vez que eu falei pro o cara falou bem assim lá na empresa, bem assim, né? Na empresa que eu trabalhava, ele falou assim, cara, eu tô aqui para trabalhar, não para fazer amigo. E muitas das vezes é nessa perspectiva que as pessoas caminham dentro da igreja, né? No sentimento de, cara, eu tô aqui para servir e não para me relacionar, né? Sendo que o servir é a desculpa para se relacionar. Servir é a oportunidade de eu me relacionar com o outro, de conhecer cada vez mais o outro. Então, é entender os propósitos da igreja, entender os propósitos da comunidade. Nós não sustentamos uma estrutura, nós buscamos nos relacionar como comunidade. E aí ele encerra com a saudação. Ver o que essa saudação está falando aqui, se é algum comprometimento. Então ele vai falar quanto à minha situação a Tiquico, irmão amado, fiel, ministro e servo no Senhor, lhe darás todas as informações. Ou seja, ele está falando
esse Tiquico ainda vai lá, tá, endossar ainda mais informações a respeito do que Paulo deseja para essa igreja. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Esse Onésimo é aquele escravo, né, lá de Lemon, né? Conhece a história, sabe que depois Paulo pede para receber Onésimo novamente, né? Sendo que esse Onésimo tinha saído do lugar lá, justamente essa ideia de patrão e servo, escravo, né? Tinha fugido, tinha roubado, alguma coisa assim, não saiu bem da fazenda lá no lugar onde ele trabalhava. Daí de repente ele conhece Paulo, se converte e, e ele fala para Filemão, cara, receba Onésimo como um amado, como um querido, né, na fé. Não rejeite, e aí vai forçar justamente essa ideia de comunhão, né? Pô, o cara me feriu, o cara me fez um dano aqui, mas agora com esse novo entendimento em Cristo, eu preciso amar, eu preciso receber e ter misericórdia, né? Então são as dinâmicas, né? Porque a gente olha numa perspectiva muito. Se a gente olhar numa perspectiva de agora, a gente vai falar, pô, beleza, eu só vou recontratar o funcionário de volta, ok? Ele vai fazer o serviço dele e vai ficar no canto dele. Então a gente acaba olhando numa perspectiva muito empresarial. Mas, cara, quando a gente olha para a situação da época, um senhor de escravos receber novamente um escravo que o traiu, que o roubou, e ele ter que confiar de novo nesse cara pro trabalho, e não somente confiar no trabalho, mas conviver ele como irmão na fé, é, é um desafio bem grande, né? Quando a gente olha, quando a gente traz verdadeiramente o cenário que era, né? Não só passa reto aqui e olha, ah, beleza, tem que receber o Onésimo, de boa, perdoa, é só perdoar, tá tudo certo. Não é bem assim. A prática não é bem assim. Mas seguindo, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, ó, foi Jesus conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então ele está falando que são judeus, né? Únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente. Então, por isso que Paulo tinha essa dificuldade, essa rivalidade com os judeus. Os judeus odiavam Paulo, mas aqui ele está falando de dois caras que cooperavam com ele. Eram um braço direito de Paulo também nessa caminhada. E eles têm sido o meu consolo, olha só, cara. Nem fala o nome dos caras, né, cara? Os caras tiveram um papel tão importante na vida de Paulo e não tem o nome deles. Enfim. E posso testemunhar a respeito. Ou de repente não tem porque talvez não queria comprometer, né? De repente os caras estavam juntos ali, mas não queria, talvez não queria se comprometer com o pessoal judeu, sabia que iria sobrar perseguição pra eles, não. Ou não sei também, é uma hipótese. Ok? Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudação, ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus, ou seja, essa oração intercessória, essa oração. E ainda que não presente, né? A ideia de, cara, não estou presente naquele ambiente, mas eu estou orando para o quê? Para que eles se conservem maduros e plenamente convictos da vontade de Deus. Então, essa é uma excelente oração para a gente fazer pela nossa igreja, pela igreja dos nossos conhecidos, as pessoas que a gente sente no coração que deve orar. Para que as pessoas se conservem maduros, plenamente convictos, essa plena convicção, né? Que Deus quer para a vida delas, que elas não se percam, que aquilo que o Senhor plantou no coração delas não seja roubado, não seja destruído. Isso é fruto de maturidade, isso é fruto de realmente crer no Senhor Jesus de todo o coração, realmente se apaixonar por Jesus, dizer, cara, pode acontecer o que acontecer, a gente vai permanecer firme. Né? É esse o desejo meu, né, acho que de todos aqueles que creem em Jesus para os seus irmãos. Que tenhamos uma fé inabalável. Nada nada nos faça querer algo que não seja Jesus ou trocar Jesus por qualquer outra coisa. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aqui é um ponto interessante, porque ele está falando de Laodiceia, né? Então,
ele faz essa ligação dessa igreja de Colossos com a igreja de Laodiceia. E aí a gente vai encontrar lá, né, quando a gente vai ver as histórias, vai ver essa igreja de Laodiceia foi uma igreja muito próspera, foi uma igreja muito rica em obras. Então era uma igreja que Deus fala, cara, vocês realmente fazem o melhor, vocês são ricos, têm tudo, né, mas aí tem aquela acusação grave e terrível contra eles. Mas enfim, né, só uma aspas aqui, não está afirmando explicitamente que é, mas ele está falando que está orando pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico, amado, e também Demas mandam saudações. Lucas, esse é o cara que escreveu o livro. Eu lembro que eu achava que Lucas era um apóstolo, né? Falei, nossa, Lucas é um apóstolo. Até quando eu fui ver os nomes dos 12 apóstolos, eu não achei Lucas, né? Eu falei, ué, cadê o Lucas aqui? O Lucas é o médico que escrevia as cartas para Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas. E muito, eu não sei, não tenho certeza, mas no livro de Atos também. Dúvidas. Pode ser que sim, pode ser que não. Saúde, ó, de novo, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dele. Então eu acho que é muito confirmado que Laodiceia era, né, justamente nessa igreja de Colossos. Eu acho que Colossos era uma grande região e aí tinha esses bairros, vamos dizer assim, era Curitiba e os bairros. Né? Eu acredito que seja nessa pegada. Dá pra dar uma olhada no mapa depois e tirar essa conclusão. Bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela, ou seja, uma pastora, cara. Ninfa. Vai falar isso aqui, o cara vai ficar bravo. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Ó, então, ó, já que já dá um pouco diferenciado. Então, leu lá em Colosso, depois vai para Laodiceia. Então, pode ser que eu tô viajando demais. E vocês também, a carta e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então, pode ser realmente que não tem nada a ver. Pode ser uma coisa e outra. Enfim. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Que tarefa é essa? Não tem clareza, mas o fato é que essa ideia das cartas é justamente isso, né? Talvez existe um contexto para isso, existe uma outra carta, existe algum outro diálogo, alguma outra forma que essa informação, que houve essa informação. O que é interessante da gente olhar nesse trecho é que, cara, olha o tanto de personagem que é citado aqui, que a Bíblia tem texto, né? Não tem livro falando a respeito desses caras, mas para Paulo tá citando, foram caras extremamente relevantes, foram caras realmente fundamentais para aquilo que a obra do Senhor do momento precisava. Isso também levanta uma bandeira para a gente entender. E isso era uma crise um pouco existencial minha, nas épocas. Eu olhava esse pessoal da Bíblia assim, né? Você lê os livros, a forma como Deus usava eles, a forma como Deus realmente atuava na vida deles é grandiosa a ponto de escrever esses livros, a ponto de contar as histórias deles, mas existem muitas outras pessoas que também ajudaram esses caras que foram, né, a gente considera os caras, ajudaram também esses caras nessa caminhada, nessa trajetória, eles não construíram nada sozinhos. Isso nos leva novamente ao entendimento de que não fazemos nada sozinho. A igreja ela caminha em comunidade, a igreja o ministério, o reino avança em unidade, avança em comunhão. Não existe nada. Por mais que eu seja um homem cheio da presença de Deus, por mais que eu seja um homem cheio do Espírito Santo, eu preciso do meu irmão. Eu preciso de outras pessoas para que a vontade de Deus seja plena e completa. Não na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Porque a gente fica nessa ideia de, não, eu preciso que a vontade de Deus se cumpra em mim. Cara, a vontade de Deus precisa se cumprir naquilo que precisa ser cumprido. Às vezes não vai ser em mim, vai ser no meu irmão, vai ser num território, vai ser em algo que Deus quer fazer através de mim. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com outros. Na maioria das vezes é sobre outros e não sobre eu. Então, sabe Deus o que rolou com esse arco aqui, fica aí a dúvida. E a saudação pelo próprio punho, Paulo, lembre-se das minhas algemas, e a graça esteja com vocês. E é isso.